Ana Amélia. Caro presidente da sessão, senador Ciro Miranda, caro senador Jaime Campos, caros colegas senadoras e senadores, uma decisão, eu considero histórica, do Supremo Tribunal Federal está sendo encaminhada, senador Flecha. Todos nós, senador Agripino, que é irmão de embaixador, todos nós aqui que, quando a antiga Varig existia, recebíamos o serviço atencioso e qualificado, senadora Ana Rita, dos comissários, dos comandantes da Varig, senador Suplicy, todos. E hoje, aqueles comissários que não puderam ter o direito de se aposentar porque a empresa faliu e porque tentaram destruir o Fundo Aeros. E o caminho para você dirimir injustiças é a justiça. E muitos, centenas morreram sem ver resgatado um direito legítimo e certo desses aeronautas, comissários e comissárias da Varig. Famílias destruídas, muita gente morreu, muitos estão na miséria. Recentemente, um comandante da Varig foi foi expulso da casa onde morava por falta de pagamento e colocou o uniforme da Varig de comandante que tinha salários bem significativos, e tirou um fotógrafo vendo a cena daquele comandante em casa, sentado sobre uma caixinha numa praia do Rio de Janeiro, se não me engano, Copacabana. Um fotógrafo de grande sensibilidade, Francisco Gomes, decorei o nome desse fotógrafo, tirou essa foto emblemática do abandono e da tragédia humana que foi o Fundo Aeros. E nós acompanhamos, o senador Álvaro Dias, o senador Paulo Paim, o voto magistral que foi dado no ano passado pela ministra relatora Carmen Lúcia. Ela fez uma sustentação no Supremo Tribunal Federal que mesmo as pessoas leigas como eu, não sou formada em Direito, pôde entender plenamente a profundidade, a competência, a grandeza e a argumentação jurídica da feitura de justiça naquele caso, o famoso caso Aeros. A União foi condenada há pouco pelo Supremo Tribunal Federal pelos danos causados aos ex-funcionários da Varig, muitos deles integrantes do falido Fundo Aeros. Na avaliação do tribunal, a comprovação entre o nexo causal e o dano. A decisão favorável aos aposentados é parte dos votos de 5 dos 11 ministros dessa Corte, da Suprema Corte de Justiça. E aí a gente tem aí ainda a convicção de que a justiça pode tardar, mas nesse caso não faltou. A relatora, a ministra Carmen Lúcia, que eu renovo aí os cumprimentos e o respeito do Senado Federal a ela. Ao ministro Celso de Mello, que já havia antecipado que acompanharia a relatora. Ao ministro Roberto Barroso, que não ganhou meu voto aqui para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, mas que eu reconheço agora que votou com muita justiça nessa matéria. A ministra Rosa Weber, minha conterrânea do Rio Grande do Sul, e o ministro Ricardo Lewandowski. Isso, 5 dos 11 ministros. A maioria segue o voto que foi proferido pela relatora ministra Carmen Lúcia sobre a ação de defasagem tarifária, a 57-1969, julgada nessa tarde pelo Supremo Tribunal Federal. Esta casa teve um papel político importante com muita frequência, senador Flecha, com muita frequência, falar da tragédia humana vivida pelos comissários, comissárias, aeronautas, comandantes da velha Varig, velha e inesquecível Varig, que tantos serviços prestou ao Brasil e que tanto difundiu quando a aviação comercial internacional não tinha ganho o espaço que tem hoje com essa mobilidade pela globalização. Ela era a bandeira do Brasil. Então, em homenagem a essas pessoas, sobretudo aqueles que morreram, homens e mulheres, que morreram
esperando uma causa que eles não tiveram a alegria de ver resgatado, um direito ver resgatado. Então, a essas pessoas, nós tributamos que o nosso papel foi desempenhado. O Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o deputado Bueno, esteve muito envolvido também nessa causa. E hoje, nós aqui celebramos essa decisão da Suprema Corte que beneficia com justiça essas pessoas do Fundo Aeros. Valeu, e nós dissemos que sempre teria a esperança de que no dia 12, foi o dia marcado pelo ministro Joaquim Barbosa, ele não acompanhou a relatora, mas ele colocou na pauta a votação de hoje. Então, esse registro era extremamente necessário. Obrigada, presidente. Parabéns, senadora Ana Amélia, e a gente sente e nos emociona essa decisão, pena que tardia. Quantos já não morreram sem assistir essa decisão, sem ter os seus direitos, ver de perto os seus direitos? Muitos já foram por uma incompetência de gerenciamento e nós ficamos aí à mercê. Mas, como diz, antes tarde do que nunca. Parabéns, senadora. Obrigada, senadora. Vale dizer que esse processo se arrastou, não é por este, por aquele governo, foram vários governos, de um processo que começou com uma deficiência de uma Secretaria de Aposentadoria Complementar que não promoveu devidamente esse processo. Obrigada, presidente.